Não vai ser complicado, nas várias etapas aí, né, até chegar nesse ponto, porque, como você bem falou, né, primeiro eu escolhi a biologia, depois eu A escolhi docência. a docência nessa carreira de dar aula, de estar em sala de aula. Inclusive, minha formação inicial é no bacharelado, né, me formei para ser biólogo mesmo, atuar na área. Mesmo que quando eu entrei lá na faculdade, né, eu fiz a Estadual de Santa Cruz, lá na minha cidade, no sul da Bahia. Então, lá em Ilhéus, quando eu entrei no ESC, eu decidi ir para biologia. Não foi nada assim, um sonho de toda a vida, uma coisa que eu tinha uma paixão profunda, mas eu tinha um grande desejo de aprender mais. Eu sempre fui essa pessoa que gosta de aprender sobre as coisas e eventualmente isso me levou a ensinar as pessoas. Então, desde quando eu estava na escola, eu dava aula de reforços, por exemplo, né? Primeiro para os colegas, depois para pessoas de fora da sala, até ser recomendado assim para outras pessoas, né? Ou para uma recuperação, ou para uma prova que ia fazer, ou para uma dificuldade, enfim. Aí comecei a dar essas aulas particulares, foi meu início assim na docência, mas naquela coisa de bico, né, de adolescente, de Uhum. fazer para ganhar uma graninha, para ir no cinema, dar uma volta. Não pensava nisso como uma profissão, até porque a gente sabe, enquanto professor, que existe uma falta de valorização de maneira sistêmica assim, né, ao Uhum. profissional. E acredito que há 10, 15, 20 anos atrás isso era ainda maior. Então, assim, quando eu estava na escola, os professores estavam ali, eles meio que. Não vou dizer que não gostavam, porque eu acho que tive professores maravilhosos, mas você percebia que eles esperavam que os alunos pudessem fazer outra coisa, menos desafiadora, talvez, ou mais recompensadora, que trouxesse recompensas maiores para o trabalho que é. Porque dar aula dá muito trabalho, ser professor dá muito trabalho. Então eu percebi, assim, tanto em casa também, né? Minha mãe é pedagoga, então tive muito contato desde cedo com os profissionais da educação. Não só, né, na escola, mas eu tinha essa visão de que não era uma coisa muito incentivada. Você não vê as pessoas incentivando as outras a serem professores, né? E aí eu tinha essa noção de que, tudo bem, ser professor então não pode ser meu plano inicial, né? Não pode ser Uhum. não posso começar por aí. Apesar de já dar aula e eu gostava desse papel, né? De dar aula. Então eu entrei no bacharelado para biologia porque era uma área que me interessava e eu acreditava assim, não, aqui dá para aprender muito mais. Tipo, eu sei bastante de biologia, aprendi, né, na escola e tudo mais, mas ainda é um mundo muito cheio de coisas, muito rico de coisas para descobrir mais. E aí, em determinado momento, eu sei que eu vou me encontrar ali em alguma área, né? Aí fiz projetos na área de genética, na área de ecologia, na área de filosofia, assim, da ciência, na coisa mais teórica. Então, fui me embrenhando assim, em várias áreas diferentes para justamente ver essas possibilidades. Mas acabou que, inevitavelmente, eu vi que a docência era meio que o caminho, sabe? Que ensinar. Eu não gosto de dizer vocação, porque eu acho que é um papo meio nada a ver. Romântico. É romântico, aquela coisa assim, né? Como se a gente nascesse predestinado a fazer alguma coisa. E eu não acho que é assim, né? A vida vai moldando aí nossas habilidades, nossas competências, nossas vontades, nossas paixões. Mas foi algo que me traz assim de certa maneira um encontro, sabe? Quando você percebe que aquele é o caminho para si. E é isso, eu me encontrei em sala de aula, né? E aí comecei dando aula de ciências, né? Na escola municipal. Foi durante a pandemia, então não era naquele esquema de não ter aula presencial sempre. Logo no início mesmo, a gente nem tinha contato com os alunos, né? Porque era aquela coisa da quarentena, de não ter aula. Os pais que iam pegar algumas atividades para, né, justificar que estava tendo aula, estava tendo ano letivo, mas enfim, não era aula em si. Então, meu início aí na carreira docente, oficialmente falando, foi nesse momento bem conturbado, foi a pandemia, né? Tanto para quem já estava dando aula e ainda mais para quem estava começando. Então, aí comecei dando aula de ciência na escola municipal. Aí foi quando eu fiz o concurso para cá e vim para Alagoas, né, para dar aula de biologia. Então, biologia para o ensino médio, assim, né, que é onde a gente tem aula de não só de ciências, mas das ciências específicas, tem pouco tempo, assim, oficialmente, né? Uhum. Um ano e 2, 3 meses no máximo.